was a star, man, waiting in the sky. Fala aí, beleza? Aqui é o Paulo Matheus do Responde Aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre força e campo gravitacional. Então vamos ver essa parada aí. Vamos pensar no seguinte. A gente tem aqui nosso planeta Terra, esse planeta de recursos finitos que a gente usa de forma tão irresponsável. E a gente tem uma lua que a gente sabe que orbita ele. Essa lua tá meio zoada, mas é uma lua. E essa lua gira em torno da Terra. O que que faz essa lua ficar girando aí de maneira sempre regular, sempre no mesmo período, em volta da Terra? E também pensar em outra situação. A gente sabe que a Terra, ela possui a gravidade que puxa a gente para ela. Se eu tenho um foguete saindo da Terra, se distanciando da Terra, qual a relação da gravidade com esse foguete? Se a gravidade é uma constante, a gente não usa que a gravidade é igual a 10, essa gravidade vai ser sempre 10, agindo sobre esse cometa que está indo embora? Essas perguntas foram respondidas há muito tempo por um cara chamado Isaac Newton, mas como eu gosto carinhosamente de chamar, de Newton. Então vamos ver aí o que esse cara falou. O primeiro conceito que a gente vai ver é força gravitacional. O que o Newton falou sobre força gravitacional? A força gravitacional, ela é dada por uma constante, Gzão, multiplicada pelas massas de dois corpos, dividida pela distância entre eles ao quadrado. Beleza? Aqui, distância entre os corpos de massa mzão e mzinho, e o G é o que se chama de constante gravitacional, cujo valor é 6,67 vezes 10 a menos 11 Nm² por quilograma ao quadrado. E a gente sabe que a força ela é uma grandeza vetorial. Para onde aponta a força gravitacional? Bem, a gente tem aí dois corpos. Aqui, como a gente colocou, de massa mzão e massa mzinho. E essa força ela é sempre atrativa. Digamos que isso daqui poderia ser a Terra, por exemplo, isso daqui é a Lua girando em torno da Terra. E aí, a Lua, digamos, aqui é a Terra, a Lua é atraída pela Terra e a Terra também é atraída pela Lua. Isso acontece de forma simultânea. De modo que essas forças aqui, a força de atração da Lua provocada pela Terra é mesmo da Terra provocada pela Lua. Então ela aponta aqui nesse sentido, beleza? Em direção ao outro corpo em questão. E bem, avançando, a gente falou sobre força, a gente tem um conceito também de campo gravitacional, que nada mais é do que a aceleração da gravidade. Ué, a gente já sabe tudo sobre a aceleração da gravidade? Não, a gente não sabe tudo ainda não, vamos ver por quê. Tô aqui eu no futuro, não muito distante, orbitando o nosso planeta feliz e pimpolvo aqui, e a gente viu que a força gravitacional ela é dada pelo constante Gzão, multiplicação das massas, sobre essa distância aí ao quadrado, o R ao quadrado. Mas eu tenho uma massa mzinho, certo? E essa força minha de atração com a Terra, eu sei que ela pode ser dada por um ma. É a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos escrever isso aqui. Igualando essas duas coisas, a minha massa mzinho vezes uma aceleração azinho, eu posso cortar aqui, ó, isso com isso. Então eu tenho aí que essa minha aceleração que eu tenho, ela é igual a Gzão vezes aí a massa da Terra. Não necessariamente da Terra, poderia ser outro planeta, uma lua que eu estou orbitando, porque eu sou um astronauta que viaja muito pelo espaço. Dividida aí por essa distância ao quadrado. E uma observação legal sobre isso aqui é que essa aceleração aqui vai ser exatamente o que a gente tem como gravidade, a ideia de gravidade.
E respondendo a pergunta que eu propus lá no começo, quando o foguete está se afastando, ou qualquer outro corpo, essa gravidade diminui, porque essa distância do corpo para o planeta, para a Lua, seja o que for, está aumentando. Beleza? E uma coisa interessante é que a ideia de gravidade zero ela é errada, nunca existe gravidade zero. A gravidade ela pode tender a zero se essa distância for muito grande, pode ser uma gravidade desprezível. Mas a gravidade nunca é zero, não existe de fato gravidade zero em nenhum lugar do espaço. Agora, para a superfície da Terra, usando essa expressãozinha, o que a gente tem? A gente tem que a gravidade, ela é esse Gzão, vezes a massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. E aí, considerando que a massa da Terra é aqui da ordem de 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas, e aí o raio da Terra é da ordem de 6,38 vezes 10 a 6 metros, a gente acha aí aquele valor que a gente está acostumado a usar aí, de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É assim que a gente acha a gravidade, mas a gravidade não é uma constante. Conforme a distância para a Terra vai aumentando, a gravidade vai diminuindo. Bem, a força gravitacional ela só é válida para corpos celestes? A resposta é não. Vamos pensar aqui no exemplo. Duas pessoas, 70 kg, distanciadas de 1 metro. A gente aplicando essa fórmula aqui e fazendo as contas, substituindo aqui, beleza, 70 vezes 70, sobre a distância de 1 ao quadrado, isso daqui dá 3,26 vezes 10 elevado a menos 7 Newton. Ou seja, existe força de atração entre duas pessoas que estão distanciadas de 1 metro, ou de qualquer outra distância. Mas essa força é super pequena, ela é desprezível. Se você achar que talvez ela não seja desprezível, você pode comparar com, por exemplo, o peso. Se a gente aproxima a gravidade a 10, digamos que esse cara tem aí 700 Newton, 700 Newton é bilhões de vezes maior que essa força aqui. Então a força da gravidade puxando a gente é bilhões de vezes maior do que a força de atração entre nós a uma certa distância. Então essa força aí é bem desprezível mesmo. Por isso que serve para qualquer corpo, serve para duas pessoas distanciadas, mas só é expressivo quando a gente está falando de corpos com massas bem grandes, tipo a Terra. E se nós tivermos um corpo esférico, por exemplo, um planeta, mas que ele tem uma cavidade, ele não é todo sólido, ele tem um buraco aí dentro dele. A situação, tentando expressar, seria essa aqui. Isso daqui seria um sólido, isso aqui é, por exemplo, planeta, e lá dentro dele a gente está vendo, mas ele tem um buraco. Bem, a nossa abordagem vai ser a seguinte. A gente tem a gravidade dele para um ponto aqui, ó, distanciado R dele. A gente calcula essa gravidade, esse campo gravitacional nesse ponto. E a gente calcula o campo gravitacional produzido por essa massa aqui, esse pedaço só do planeta. No caso, se for um planeta, pode ser uma lua, qualquer coisa. Enfim, qualquer corpo esférico. E aqui ele está uma distância Rzinho, que eu indiquei. Beleza? E vai ficar com essa formulinha aqui. E bem, a gente sabe que massa é densidade vezes volume. Então fica ρ vezes 4π r ao cubo sobre 3, dependendo do raio de cada um dos corpos aí. O vetor diretor para essa gravidade do corpo todo está na mesma direção dessa distância r. Então eu chamei de um r chapéu. Já essa aqui é r', chamei de r' chapéu. E para dar conclusão a isso, para entender a cara disso, substituindo, a gente fica aqui com esses valores, considerando, eu chamei de Azinho, o raio daquele pedacinho lá, daquele volumezinho do planeta, da Lua, seja o que for, do corpo esférico. Só que é o seguinte, a gente calculou o campo gravitacional produzido por aquele pedaço, mas aquele pedaço a gente entende que ele é retirado, ali é um vazio. Então, o campo gravitacional resultante vai ser o total da massa do planeta sem nenhum buraco, menos o campo gravitacional produzido por isso aí, porque é uma massa vazia, então a gente vai subtrair. E o resultado é 4π ρ
sobre 3, multiplica Gzão, aqui R ao cubo, Rzão ao cubo, sobre o meu Rzinho ao quadrado, essa parte aqui na direção de R vetorial, menos Azinho ao cubo, sobre R' ao quadrado na direção de R'. Beleza? E esse é o resultado. A gente precisa considerar a massa total menos essa massa, o campo gravitacional da massa total menos o campo gravitacional dessa massa ausente, e o problema está resolvido. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!